Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito Santo, o Espírito da Palavra de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito da vida, o Espírito que dá a vida eterna, o Espírito que gera a vida eterna, que é o Espírito Santo, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja com você, seja com você. Abra o seu entendimento para que você possa compreender perfeitamente, entender perfeitamente a vontade dele para a sua vida. É claro, a vontade de Deus só é obedecida, só é feita quando a gente sabe, né? Pelo menos quando a gente tem conhecimento dessa vontade. E a gente tem a fé, a coragem, a audácia de obedecê-la, segui-la. Aí sim, aí a gente vai correr para o abraço. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, tem um texto sagrado que é muito bacana, muito maravilhoso. A Bíblia diz, na linguagem popular, diz assim, isso é muito glorioso, aquele que me ouve será feliz. Aquele que me ouve será feliz. Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa, é o seu caso, é o nosso caso, todos nós. Todos os dias nós estamos diante da porta de entrada na casa de Deus. Quando nós aguardamos que Ele venha falar conosco, que Ele venha nos atender ali mesmo diante da sua porta. Diz o texto que aquele que me ouve será feliz. Aquele que me ouve, aquele que dá ouvidos à minha voz, será feliz. Aquele que fica à porta da minha casa todos os dias, isso é o que acontece, né, com a gente, que todo dia a gente fica aqui meditando a porta, que é Jesus. Jesus é a porta que nos dá acesso ao Pai e o direito de receber o Espírito do Pai, o Espírito Santo. Pois ele diz, quem me encontra, encontra a vida. Quem me encontra, encontra a vida. E o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra, prejudica a si mesmo, prejudica-se a si mesmo. E todos os que me odeiam amam a morte. Todos os que me odeiam amam a morte. Mas todos os que me amam, amam a vida. É isso que eu compreendo na Sagrada Escritura. Todos os que me ouvem, alcançam a vida. No versículo
lá de Provérbios, capítulo 8, versículo 34, numa linguagem da Bíblia, da nossa Bíblia, a fiel, diz assim: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. É Deus falando. Bem-aventurado quer dizer feliz o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas, quer dizer, diante das minhas portas, esperando, a cada dia, esperando diante da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. O que pecar contra mim, violentará, entristecerá a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, no mundo, nós encontramos dois tipos de pessoas: os que amam a Deus e os que o odeiam. Os que o odeiam amam a morte. Mas os que o amam a vida. São felizes. Eu estava pensando quando Paulo, o apóstolo Paulo, que vivia perseguindo os cristãos. Com licença. Ele perseguia os cristãos. Por que ele perseguia os cristãos? Porque os cristãos eram maus? Não. É porque os cristãos não aceitavam mais o jugo da religião oficial naquela altura. E ele, Paulo, era um oficial da religião oficial. Ele era um homem erudito, escolado, formado, preparado para liderar na sua religião. Ele foi preparado para ser um Nicodemos da vida. Ele foi preparado para isso. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma coisa que Deus apreciava. Apesar de ele perseguir os cristãos, perseguir com ódio dos cristãos, dentro dele, Paulo, havia uma sinceridade, porque ele achava, ele cria, por causa da sua religião, ele cria que estava fazendo um bem para Deus, que ele estava agradando a Deus, perseguindo aqueles que vinham com uma ideia diferente da dele, da sua religião. Então, o apóstolo Paulo foi um perseguidor cruel dos cristãos, mas ele era sincero. Pior é quando a pessoa não é perseguidora de ninguém, muito menos de cristão, mas carrega dentro de si uma hipocrisia, um fingimento, se fazendo de pessoa boa, generosa, bondosa, caridosa, religiosa, etc, etc. Então, Deus odeia a hipocrisia. Ele abomina a hipocrisia. E você pode
saber direitinho o sentimento que Jesus teve para com os fariseus, os escribas, os saduceus, os religiosos na época, que eram profundamente hipócritas. Você pode ler o capítulo 23 de Mateus, você vai ver Jesus falando sobre a hipocrisia e o destino que está reservado para os hipócritas. Mas o apóstolo Paulo tinha dentro de si uma sinceridade, como eu disse antes, e por causa dessa sinceridade, porque ele, na ignorância, ele perseguia os cristãos porque ele era ignorante, apesar da sua cultura, da sua educação esmerada, ainda assim ele era um homem ignorante com respeito às coisas de Deus, porque ele aplicava a lei inflexível quando ele não conhecia o que havia dado a lei. Ele não conhecia. Assim é o religioso. O religioso aplica a sua perversidade contra aqueles que não professam a sua religião, e elas perseguem essas pessoas que conheceram a verdade. Só que o religioso, normalmente, não conhece o Deus que professa a fé. Tem informações teóricas, mas não tem o conhecimento, não teve um encontro pessoal, não conhece o Senhor Jesus. Eu era assim também. Eu lembro, quando jovem, eu tinha, assim, tremendo preconceito contra os cristãos, os evangélicos, ou, melhor dizendo, os crentes. Eu tinha um preconceito tremendo contra os crentes. E ninguém tinha me instigado a esse comportamento. Ninguém me obrigava a isso. Não, eu era católico, mas eu cria que só a Igreja Católica era certa. Eu cria por mim mesmo. Ninguém me impôs isso. Então eu tinha um preconceito tremendo contra os crentes, porque eu tão pouco conhecia a fé deles, não conhecia nada deles, mas achava que eles eram contra a instituição que eu pertencia. Mas também eu tinha dentro de mim, trazia comigo uma sinceridade. Eu lembro que na altura, lá no campo de São Cristóvão, sabe, fazer um parênteses aqui. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai lembrando aquelas coisas de criança, sabe? Então, você me perdoe se eu falo assim, mas eu quero apenas ilustrar o texto que nós vamos ler, que nós vamos meditar. Então, quando eu era garotão e via aquelas rodas na praça ali de São Cristóvão, os crentes cantando, orando, etc., eu passava de bicicleta e ainda cantava aleluia, aleluia, como no prato e bebo na cuia. Eu zombava. Hoje zombam de mim, da mesma forma. Mas graças a Deus, graças a Deus. Mas uma coisa, como eu falei, eu carregava dentro de mim, que era uma sinceridade. Eu achava que estava certo, mas eu não conhecia a Deus. E eu cria que a minha religião que era certa.
Então, eu entendo quando a pessoa professa uma religião católica, espírita, umbandista, judaica, a religião messiânica, a religião o hinduísmo. Eu entendo as pessoas que professam as suas respectivas religiões, porque eu era um religioso, assim também Paulo. Mas um dia, do nada, o Espírito de Deus falou na minha consciência. Ele falou na minha cabeça as palavras que Jesus proferiu. Jesus disse assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Salvar a vida é salvar a sua alma, porque a alma significa a vida eterna ou a morte eterna. Depende do espírito, depende da cabeça de cada um de nós. Então, ele falou para mim: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é muito forte. Até hoje essas palavras soam poderosas dentro de mim. E eu tenho, nas minhas pregações, ensinamentos e orientações, eu tenho focado o principal, que é a alma humana. Eu sei que muitas pessoas têm muitas necessidades. Todos nós temos necessidades. Todos nós trazemos problemas, enfrentamos problemas, situações. Seja de ordem espiritual, de ordem emocional, de ordem física, saúde. De alguma forma, a gente, enquanto viver aqui, neste mundo, a gente vai enfrentar problemas. Mas, quando nós falamos, insistimos, pregamos e ensinamos sobre a alma, a salvação da alma, quando se trata da alma, nós estamos tratando do que é eterno. Porque todos os problemas que nós enfrentamos, você enfrenta, eu enfrento, todos nós enfrentamos, um dia vai acabar também. Eles vão acabar, é ou não é? Nós vamos acabar, os problemas também vão acabar aqui na Terra. Mas os problemas que envolvem a alma, esses não. Estes não. Os problemas que envolvem o corpo físico, a carne, vão acabar. Quando a morte vem, acaba todos os problemas que dizem respeito ao corpo humano. Mas o que diz respeito à alma, não. Se a pessoa tiver a sua alma salva, então ela vai viver a vida. A alma representa a vida é representada pela alma. A pessoa que tiver a sua alma salva, ela vai viver a eternidade com o Salvador da alma, que é Jesus. Por isso Jesus disse: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele está falando sobre a alma, não está falando sobre o corpo. O corpo não tem jeito, vai ficar por aqui. O pó vai voltar ao pó. O corpo vai voltar ao pó, quer a gente goste ou não, quer a gente tenha condições ou não, quer seja religioso, tenha fé ou não. O corpo vai voltar ao pó. Mas a alma é eterna. A alma é eterna.
E eu tenho batido nessa tecla, porque se você conhecer Jesus, você vai saber o que significa valorizar a sua alma. Você vai ser feliz. Você vai ser feliz porque você vai ser completo, por causa de ter a sua alma salva. É isso que acontece quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, conhece Jesus pessoalmente, individualmente. Tem a revelação do próprio Espírito Santo a respeito do seu Filho Jesus. Então, eu lembro que o Espírito... Eu me lembro como se fosse agora, tivesse ouvido há poucas horas Jesus falando comigo, na pessoa do Espírito Santo. Aquele que quiser salvar a sua vida, que quer dizer salvar a sua alma, perdê-la-á, garante a perda. E eu estava pensando em salvar a minha vida, quer dizer, o meu corpo. Eu pensava no meu corpo, em me formar, casar, ter uma vida, ter família, etc. Então eu estava pensando apenas aqui neste mundo, que é passageiro. E Jesus fala, aquele que quiser salvar a sua vida, quer dizer, a sua alma, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, a sua alma, por amor de mim, achá-la. Pois, disse Jesus, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro? Aqui ele está falando do homem material, materialista. Ele está falando da pessoa que pensa apenas nesta vida, neste mundo, nas suas vaidades, nas suas concupiscências, nos seus desejos, nos seus projetos pessoais. Só pensa em satisfação do seu eu. Então, o ser humano, enquanto não nasce da água e do Espírito Santo, continua sendo carnal. Enquanto ele não morre para o mundo, ele continua sendo do mundo. Ele pertence ao mundo carnal, materialista. Mas quando ele morre para o mundo material, para o reino deste mundo, e nasce no reino de Deus, que é a obra do Espírito Santo em nós, então ele começa a viver por toda a eternidade. Ele não morre nunca, porque a alma dele encontrou a vida, encontrou a razão de viver. Jesus disse então, que aproveita, disse para mim, que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu tomei um susto. É isso mesmo. Eu tomei um susto violento. Aquilo foi como um tiro de canhão no meu peito. Eu fiquei pasmo, assombrado, porque se havia alguma coisa que me incomodava permanentemente, era o medo, o pavor da minha alma ir para o inferno. Eu tinha essa consciência. Eu tinha essa consciência. Eu sabia que a alma ou vai para Deus ou vai para o inferno. Não tinha outra solução. Não tem
coluna do meio, ou uma coisa ou outra. É o que falamos inicialmente quando Deus fala, o homem que me dá ouvidos é bem-aventurado, é feliz. Em outras palavras, o homem que não me dá ouvidos é infeliz. A pessoa que não me dá ouvidos é infeliz. Mas a pessoa que me dá ouvidos é feliz. Ele falou comigo isso. O que adianta você ganhar o mundo inteiro? Porque eu estava pensando nisso. Eu estava caminhando e pensando, olha, eu vou fazer... Eu estava pensando em fazer engenharia ou economia. Das duas, uma. O que eu vou... Estava pensando, perguntando, o que eu vou fazer? Engenharia ou economia? Foi quando o Espírito Santo interrompeu os meus pensamentos e disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu estava pensando na minha vida aqui neste mundo. Talvez seja esse o seu problema, amiga e amigo. Você só pensa na vida neste mundo. Mas um dia, cedo ou tarde, você vai passar para a eternidade. E a sua alma, para onde vai? Por exemplo, se você morresse agora, para onde iria a sua alma? Onde a sua alma iria dar? Aonde que ela iria ficar? Você tem certeza para onde vai a sua alma? Porque ela é eterna. A alma é eterna, ela não morre nunca. A alma não morre nunca, jamais, em tempo algum. Morreu, morre a carne, a matéria, mas a alma não. Nem as palavras morrem, sabia? Nem as palavras morrem. As palavras permanecem. Porque um dia, Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado quando estiveres lá diante do juízo final. Pelas tuas palavras serás justificada, quer dizer, considerado justo. E pelas tuas palavras serás considerado culpado. Depende das suas palavras. Então, quando a gente está ou vive nas palavras de Deus, quando a gente pronuncia a palavra de Deus, quando a gente pensa nas palavras de Deus, quando a gente pensa as palavras de Deus, raciocina, então nós alimentamos o nosso espírito, que se torna então sábio. O nosso espírito então conduz a nossa alma até os pastos verdejantes. É assim que funciona. Deus é espírito. Deus é cabeça. Então, ele fala, ele nos deu o espírito para que a gente venha raciocinar e pesar, avaliar, analisar a situação da nossa alma. Então, o nosso espírito, no meu espírito eu estava pensando, eu vou ser engenheiro ou vou ser economista? Bom, eu vou me casar, eu vou constituir família, eu vou ter a minha casa, vou ter o meu cantinho, enfim. E eu estava pensando apenas na vida aqui no mundo. Foi quando o Espírito Santo disse, o que adianta? Eu ouvi Jesus falando, o que adianta você ganhar o mundo inteiro? O que aproveita você ganhar o mundo inteiro? Realizar todos os seus sonhos,
Mas vai acontecer um dia de você morrer, o seu corpo voltar ao pó. Mas e a sua alma? Para onde vai? A sua alma. Eu me assustei demais. Naquele momento, eu não estava na igreja, eu não estava orando, eu não estava pensando nas coisas de Deus, eu estava pensando exclusivamente no meu futuro aqui na terra, não na eternidade. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, ter tudo aos seus pés, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? O que você pode dar? O que você tem para me dar para resgatar a sua alma? Nada. Nem todo o mundo, nem todo o ouro, a prata do mundo tem condições de resgatar uma alma. Então, eu entendi isso, que o resgate da minha alma, a redenção da minha alma, só Jesus poderia dar. Não era religião. Não era religião. Não era filosofia. Não era sabedoria. Não era dinheiro, não era ouro, não é ouro, não é prata, não é sabedoria, não é religião, não é religiosidade, não é bondade, caridade, nada disso. Só existe uma pessoa capaz de resgatar a nossa alma. Aquele que deu a sua própria alma por mim, como nós falamos. Como foi falado? Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. A dor que ele sentiu na alma foi por causa da minha alma, foi por causa da sua alma, foi por causa da alma de todos os que nele creem. Quem crê em Jesus, vive os seus pensamentos nos pensamentos de Jesus. Procura cumprir, obedecer, seguir as regras do que está escrito na sua palavra. Esse, quando pensa os pensamentos de Deus, descobre que só Jesus pode resgatar a sua alma. Era isso que Jesus estava falando comigo. E quando eu ouvi essa palavra, que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu que já tinha pavor de ir para o inferno, eu pensei, a partir dali, eu mudei os meus pensamentos. Eu foquei, eu tive como objetivo deixar os meus sonhos de lado, os meus projetos de lado. Tudo que estava envolvido neste mundo eu deixei de lado para focar a salvação da minha alma, para ter o resgate da minha alma. E o que nós fazemos aqui diariamente é isso. Porque da mesma forma como Deus me deu, eu quero que você também tenha. Eu oro todo dia por todos, obviamente, que creem.
Eu oro para todos, inclusive aqueles que não creem, mas eu oro. Eu oro e eu peço a Deus o seguinte: meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, me ensine a dar para as pessoas, para o meu próximo, o que o Senhor me tem dado. Só quero isso. Todos os meus sonhos vão ser realizados quando eu conseguir passar para as pessoas aquilo que Deus me tem dado. De todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma. Não é porque eu seja uma pessoa boazinha, bondosa, caridosa, não é porque... Não. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? É porque, você sabe, quando você experimenta, você tem uma experiência boa, você provou uma determinada comida, um determinado doce, um prazer que você provou, imediatamente você quer passar para os outros, não é isso? Quando você come uma coisa gostosa, puxa, imediatamente você quer que as outras pessoas que estão ali convivendo com você venham provar. A mesma coisa quando você vai ao médico, o médico é excelente, o médico atende às suas necessidades, você sai dali falando para todas as pessoas que você conhece: puxa, aquele médico é tão bacana, olha, ele vai ajudar você, você está com esse problema, vai lá com ele, ele vai te ajudar. Quando você tem experiências boas na sua vida, imediatamente é a natureza humana. Não precisa você ser boazinha ou bonzinho, é porque isso já vem dentro de você, é o lado bom que as pessoas têm. Todos nós temos o nosso lado bom, não é verdade? Então, esse lado bom manifesta que é dar para os outros. Eu sei que todo mundo quer fazer isso. Todo mundo quer. É claro que as pessoas que têm o lado mal só pensam o lado mal, mas há pessoas que usam o lado bom que elas têm para dar para outras pessoas. É isso que acontece. Não é porque eu seja melhor do que ninguém, nada disso. Mas eu quero dar para você, minha amiga e meu amigo, o que Deus me tem dado. Toda a riqueza, toda a glória, toda a grandeza, eu quero que você tenha. Para que Ele, o meu Pai, seja santificado, ou tenha o nome dele santificado na sua vida. E o seu reino, o reino de Deus, venha na sua vida. E através da sua vida, a vontade dele seja feita aqui na terra, como a vontade dele é feita nos céus. E isso me agrada. Nós queremos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha ter o seu nome honrado, glorificado aqui na terra. O seu reino expandido por toda a terra, porque muita gente não conhece esse amor verdadeiro, esse poder verdadeiro, essa vida eterna que Jesus oferece. Para que então, aqui na terra, venha ser feita a vontade dele, na vida de todos, os que creem, obviamente. Então, não estou fazendo isso para receber elogios, louvores de ninguém, de forma nenhuma. A glória da gente vem do alto, não vem de baixo. Desculpa falar assim, mas é a verdade. O que me alegra, o que me faz feliz, é quando você recebe, no mínimo, aquilo que Deus me tem dado. Que Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por exemplo,
Não vou falar mais nada. Não. Deus abençoe vocês, que eu já falei demais. Até amanhã. Graças a Deus.